Cerca de 24% das empresas fecham as portas com menos de 2 anos de vida, e esse número pode chegar a 50% em até 4 anos. Você provavelmente já ouviu esse dado ou algo muito parecido com isso. Mas por que isso acontece? É exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Mas vamos falar de ciência, dados, pesquisa que explicam esses números, coisas embasadas, nada de charlatanismo por aqui. A primeira constatação é que empresas raramente quebram por um único motivo. Elas quebram por uma combinação de decisões ruins repetidas ao longo do tempo. Ou seja, não é do dia para a noite, você pode fazer um plano de contingência, dá tempo sempre de olhar para aquilo que você está fazendo e fazer diferente. Isso é bom, né? Uma das primeiras armadilhas costuma ser a paixão, especialmente quando a gente fala ali de startups, que tem essa questão de fazer coisas muito inovadoras, muito diferentes. Às vezes tem um founder, ele acha que ele conhece muito sobre um negócio e ele quer fazer algo incrível e ele investe muito dinheiro naquilo porque ele acha que vai dar certo, coloca no mercado, só que o mercado não retorna, não tem a resposta, não tem público. Eu já vi, inclusive tive um cliente assim, e você também já deve ter visto empresas investindo fortunas em software, plataformas, produtos lindos que ninguém queria usar. Não tem o market fit. Então, às vezes, anos de desenvolvimento, muito dinheiro investido e pouco ou nenhum aprendizado real. A ciência do empreendedorismo e da inovação é bem clara aqui. O mercado não valida a intenção, ele valida o uso. Por isso, um dos conceitos mais importantes para reduzir o risco de falha é se desapaixonar pela solução. Acostume-se com a ideia de que você não tem certeza de nada e só quem pode te dizer isso é o teu público. Por isso, é tão recomendado você criar um MVP, ou seja, você faz o mais básico possível, compila isso no que você acha que você pode entregar o maior valor do mercado. Não precisa se preocupar muito com a estética e como vai ser, mas lança isso. Nesse primeiro momento que você precisa de aprendizado, você precisa entender como que o mercado vai reagir, quais são os feedbacks que você vai coletar e aí ir validando hipóteses antes de escalar. Empresas morrem por não testar pequeno. E esse ponto conversa muito com outro padrão clássico das empresas que falham: confundir movimento com progresso. Estar ocupado não significa estar avançando. Produzir muito não significa gerar valor. Estudos de falência empresarial mostram que muitas empresas até fazem muita coisa, mas fazem as coisas erradas, sem foco, sem critério, sem aprendizado contínuo. E aí tem um livro que eu gosto bastante e considero fundamental para entender por que algumas empresas sobrevivem e outras não, que é o Feitas para Vencer, de Jim Collins. Ele passou anos estudando empresas que conseguiram sair de um patamar de bom e se tornaram realmente excelentes, e os achados dele explicam por que isso acontece. Assim como nos achados da minha tese de doutorado, os resultados dele indicam claramente uma coisa: as pessoas. Mas não no sentido genérico de pessoas são importantes. A conclusão dele vai muito além disso. Não basta ter pessoas boas, é preciso ter as pessoas certas no lugar certo. No livro, ele conta a história de um executivo que estava há meses tentando procurar a pessoa ideal para um certo cargo. E ele procurava e estava muito difícil. Aí ele perguntou para o seu líder: o que eu posso fazer de concessão para contratar de uma vez essa pessoa? E a resposta do líder foi muito direta e sem hesitação: nenhuma concessão. Continue procurando. E é isso que essas empresas feitas para vencer fazem, elas continuam procurando. Isso até parece um pouco contraintuitivo, porque elas preferem operar com uma vaga aberta por mais tempo do que colocar alguém no lugar errado. E ao mesmo tempo elas eram extremamente rápidas para remover quem claramente não funcionava. Às vezes acontece isso, né? Tem um time super performando, uma pessoa que está lá excelente, e tem empresa que simplesmente pega essa pessoa e coloca ela em um outro setor, achando que ela vai melhorar aquele outro setor também. Mas assim, se aqui está dando certo, se essa pessoa está performando bem, então ela é a pessoa certa no lugar certo, não precisa mudar isso. Tem uma frase muito forte do livro que ilustra isso muito bem. Para cada minuto que você mantém uma pessoa em um cargo, sabendo que ela não vai dar certo, você está roubando tempo da vida dela.
tempo que poderia ser usado para encontrar um lugar onde ela realmente floresça. Então, quando você coloca uma pessoa no lugar errado, isso não é só ruim para a empresa, isso é ruim para a própria pessoa também. Demorar para contratar é responsabilidade. Demorar para demitir, quando está claro que não funciona, é negligência. Outro ponto que quebra muitos mitos é que essas empresas elas não foram lideradas por celebridades. O autor comenta muito sobre a importância dos líderes para que essas empresas floresçam. Ele fala do líder nível 5, que é um líder humilde, é um líder que está extremamente preocupado com a empresa, com as pessoas, com a equipe, e ele quer que aquela empresa ela cresça. Ele não está preocupado com o ego dele, ele não quer uma remuneração absurda, um reconhecimento absurdo. Ele quer realmente ver essa empresa florescer. Além do líder, um outro ponto é a tecnologia. Hoje em dia você pode até pensar, tecnologia é um fator fundamental para as empresas prosperarem. Mas pasme, não é. As empresas feitas para vencer, elas primeiro descobriram o que era a estratégia que elas iam adotar, o que elas realmente eram melhores do mundo, qual era o motor econômico delas, e elas foram fiéis a isso. E aí a tecnologia ela vem com um impulsionador, um acelerador desse processo. Ela não é o fator que dita se ela vai ser bem sucedida ou não. Tecnologia sem clareza estratégica não salva empresa nenhuma. No máximo, ela vai acelerar o seu caminho para o erro. E essa questão da tecnologia tem tudo a ver com um outro ponto, que é a questão do foco. E esse foco aparece de forma muito clara no livro. As empresas que prosperaram entendiam que tinham recursos limitados e justamente por isso não podiam se dar ao luxo de fazer tudo. Elas escolheram pouquíssimas coisas para fazer, mas faziam isso muito bem. Elas entenderam o que poderiam ser melhores e focaram só naquilo. Tem uma frase que eu gosto muito, que também vale para deixar aqui como um alerta, que é assim: só porque o seu negócio está instalado em determinada área há anos, isso não significa que você pode ser o melhor do mundo naquilo. E se você não pode ser o melhor do mundo no seu negócio principal, então ele não pode servir de base para uma empresa feita para vencer. Exige abandonar coisas que parecem seguras, exige foco, porque às vezes você pensa, eu posso aumentar meu ticket médio se eu tiver mais isso aqui dentro da minha empresa, ou mais isso aqui, se além de vender um produto eu puder transportá-lo. Segundo Jim Collins, é melhor você focar naquilo que você sabe e seguir por ali. Esse conceito tem tudo a ver com aquela época que o Steve Jobs, depois que ele foi demitido da Apple, ele voltou e a primeira coisa que ele fez foi perceber que a empresa tinha dezenas de produtos e ele simplesmente cortou a maioria deles para focar em poucos, mas no que realmente fazia sentido. E aí quando a gente junta tudo isso, dados de falência, estudos científicos, pesquisas como essa do Jim Collins, fica claro que as empresas não falham porque o mercado é cruel demais. A boa notícia é que o maior culpado poucas vezes é a economia, o país. A gente tem aquela mania de reclamar, que o mercado tá ruim, que a economia não anda bem, mas aí tem aquela velha frase que enquanto uns choram, outros vendem lenços. E o estudo do Jim Collins e a minha própria tese de doutorado falam muito sobre isso, que no fim do dia o que importa mesmo são as escolhas que você faz, é o empreendedor, é aquilo que você escolhe fazer dia após dia que vai fazer a diferença. O mercado importa? Ele importa, mas ele não é o fator que vai realmente ser a virada de chave. As empresas falham principalmente porque se apaixonam pela solução errada, escalam antes de validar, colocam pessoas erradas em lugares errados, confundem tecnologia com estratégia, perdem o foco e não constroem processos de aprendizado contínuo. E aí entra o ponto-chave. Transformações duradouras não são dramáticas por dentro. Não é como se a empresa estivesse ruim e no outro dia ela começasse a prosperar. Para quem observa de fora, pode até parecer isso, um grande salto, mas para quem está dentro sabe, é um processo orgânico, cumulativo, feito de pequenas decisões corretas, repetidas ao longo do tempo, tijolinho por tijolinho. A excelência, no fim do dia, ela é um hábito. Não existe fórmula e também não existe um valor central certo. Segundo Jim Collins, as empresas feitas para vencer, elas tinham um valor central e elas seguiam muito isso. Mas não importa qual é esse valor, não importa qual é o setor que a empresa está, ela só precisa ter coerência nas suas ações. Precisa ter processo, precisa ter disciplina, precisa ter aprendizado. Então, para resumir tudo isso em uma ideia,
Empresas não quebram por falta de paixão, elas quebram por falta de método. Paixão sem validação é risco. Crescimento sem pessoas certas é caos. Tecnologia sem foco é desperdício. E a boa notícia é que nada disso depende de sorte, depende de escolhas conscientes. E agora eu quero saber de você. O que a sua empresa tem feito para sair de uma empresa boa para uma empresa excelente? Quais são as ações que eu comentei aqui que você tem tomado e o que você tem mais dificuldade? Conta para mim nos comentários. E se você quiser saber mais sobre como estruturar o marketing da sua empresa para ser um motor de crescimento, assista o próximo vídeo.